falamos algumas características dele e algumas funções. Quando nós chegamos em Gênesis 16, pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 16, nós temos algumas aparições desses anjos. Então, qual que é o ministério, a função propriamente dita a respeito dos anjos? Gênesis 16, o verso 7 a 3, tendo acabado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul, disse-lhe a Agar, serva de Sarai, onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha-te sobre as tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor acudiu na tua aflição. Então, tem algumas aparições aí em Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, verso 11, aí de novo o anjo do Senhor, verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, quando Isaac era para ser sacrificado, ali o anjo vai intervir também. E ele diz, não estenda as mãos ao rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Além disso, eu tenho Juízes também, outra aparição aí do anjo do Senhor. Juízes, capítulo 6, verso 11. Quando Gideão estava se escondendo ali da, da população que queria matar ele, respondeu Gideão, ai de mim, Senhor. Aliás, o verso 12, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Ah, o verso 11 vai falar, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, o que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho. Estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo os midianitas. E aí o anjo aparece para ele e chama ele de homem valente, homem corajoso. E tem outras aparições de anjo na Bíblia. Uma das características importantes do anjo é com relação à obediência. Fato este que levou um terço dos anjos a ser expulso do céu pela falta de obediência. Então, lá em 1 Samuel, sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 29, 1 Samuel capítulo 29, uma vez que um dos atributos essenciais do anjo é a obediência a Deus, não cumprir essa obediência lhe custou a expulsão do, do trono de Deus. O verso 9 diz assim, respondeu, porém, Aquis, e disse a Davi, bem eu sei que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Então, ele faz uma comparação com relação a Davi à obediência dos anjos. A gente sabe que é uma metáfora aqui e sabe da obediência dos anjos com relação a Deus. Quando esses anjos se tornam rebeldes, aí eles são expulsos. A integridade dos anjos, mesma coisa. Segundo Samuel, capítulo 14, segundo Samuel 14, o verso 17. Também tem uma comparação aqui, segundo Samuel 14, verso 17, dizia mais a tua serva, seja agora a tua palavra, ó rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque
como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então, novamente aí, falando a respeito de Davi, comparando ele com o anjo. Lógico que Davi não era um anjo, mas o anjo ele tem essa questão de discernir. Quando nós entrarmos em Daniel, nós vamos, Daniel capítulo 10, a batalha, nós vamos ver esse tipo de discernimento. Agora, só a gente dar uma pincelada aqui para mostrar alguns atributos ou qualidades ou funções desses anjos. Voltando em Juízes, capítulo 6 de Juízes, não, Josué, não, Juízes capítulo 6, verso 11, que a gente já falou ali, é, a, quando ele vai falar para, o verso 11 aqui, ó. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo quando ele fala com Gideão, e aí ele continua, respondeu Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor conosco, porque nos sobreveio tudo isso, e, é, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E sempre quando aparece o anjo do Senhor em letra maiúscula, aqui é o Senhor Jesus. Ah, peguei esse texto é legal e é importante porque mostra o papel de Jesus no Velho Testamento. Ele participava de tudo que Deus queria e toda vez que tinha um, uma relação com o povo de Israel, é, de vitórias, de batalhas, Jesus estava ali presente como um general, comandante do exército celestial. O verso 13 de Juízes, ainda, o verso 3, 5, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse, eis que é estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te e não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aqui nós vemos a intenção do Senhor a respeito do futuro de Sansão. Ele aparece a Manoá, que era pai de Sansão, e aí ele vai falar sobre o futuro, né? Ou seja, o nascimento de Jesus, desculpa, de Sansão. E o anjo do Senhor aqui também, no caso era Jesus. 1 Reis 19:5, 1 Reis 19:5, vai falar um dos papéis do anjo aí. 1 Reis 19, versos 5 a 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou, e agora o anjo do Senhor, em letra minúscula, era um anjo não sendo Jesus, lógico. Ele disse, levanta e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Levantou, pois, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias
e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ele vai falar a respeito de Elias e o anjo levou o alimento para Elias. O papel do anjo também é um papel de não só de transmissor de alguma, é algo que Deus quer, mas também, né, de socorro. Esse é o papel do anjo do Senhor, que traz ali a presença daquilo que Deus quer na vida de qualquer pessoa. Ainda em segundo Reis 19, segundo Reis 19, verso 35, não só de socorro, o papel do anjo, mas também de ajuda. O capítulo 19, verso 35, ele diz assim: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, grava isso aí. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Ah, nem preciso dizer o tamanho da força de um anjo, né? Apenas um anjo, né? Saiu o anjo do Senhor e feriu 180.000 homens, soldados. Então, assim, a força é infinitamente gigantesca do anjo. Parece que quando esses anjos caem, o poder deles diminui assim de uma forma assustadora. Tanto é que quando nós falamos sobre os anjos, a hierarquia dos anjos, e aí quando nós vemos que o arcanjo Miguel, que é uma hierarquia subordinada ou menor do que a dos querubins, batalhava com Satanás, o nível da força de Satanás foi assim, diminuiu ao ponto de apenas um arcanjo poder militar e trabalhar, né, batalhar contra ele. Porque vamos dizer que a fonte da energia dos anjos, lógico, é a presença de Deus. Na verdade, a fonte de qualquer energia do cristão é a presença do Senhor. Quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, mais forte nós seremos. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão: quando eu me sinto fraco, aí eu sou forte, e quando eu sou forte, aí eu sou fraco. Porque ele vê que a humildade do cristão vai levar ele para isso. Quanto mais humilde ele for, mais dependente de Deus ele for, rios de água viva vão fluir, como diz João capítulo 4. A nossa, vamos dizer assim, o nosso mover diário é a intimidade com o Senhor Jesus. E aí, nós vimos aí que o anjo tem o papel dessa luta. Ele pode batalhar com Deus, não só nos ajudar quando nós precisamos, aí tem vários textos nos Salmos que vai falar isso, mas também de lutar por nós aí. A 1 Reis 22:19, pega a sua Bíblia aí, 1 Reis 22:19, ele vai tratar sobre isso também, 1 Reis, capítulo 22, verso 19, e aí ele vai, né, falar sobre a batalha de Acabe, o verso 19. Então, isso é muito legal, né, porque Acabe queria fazer uma batalha. E ele chama Josafá que era rei de Judá, Acabe era rei de Israel, da parte norte de Israel. E o reino foi dividido na época que Roboão, filho de Salomão, não obedeceu à voz do Senhor. No verso 19, ele vai dizer assim: Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita.
e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás, ainda prevalecerás. Sai e faça assim. Então, o Micaías vai ter essa visão do céu e a gente vê que Deus compartilha o seu desejo com os seus anjos e dá oportunidade para esses anjos falarem. Infelizmente, no céu ainda existe a presença desse espírito maligno, que é Satanás, uma vez que eu e você demos o direito dele de estar no céu quando nós, lá no Jardim do Éden, desobedecemos a direção de Deus e não comeu o fruto do pecado. Uma vez assim, deu margem, né, para o diabo destruir ou tentar destruir a criação do Senhor, a princípio. Agora, depois que a gente deu, uma vez que ele foi expulso, e aí foi expulso do céu com o pecado, ele tem o direito de estar de novo na presença de Deus por causa desse passaporte que a gente já falou, que o homem entregou a Satanás. Isso quer dizer que os anjos têm um papel muito importante na presença de Deus, mas, lógico, o papel dele é um papel de ministradores, de servir os homens, conforme a orientação de Deus. Em Jó capítulo 38, Jó capítulo 38, vamos lá, Jó capítulo 38, verso 7, do capítulo 38, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E aí é legal um discurso, né, entre os amigos ali de Jó falando, e ele fala, ó, sobre o poder de Deus, né? E ele pergunta lá, onde é que você estava quando tudo foi criado? Sobre, ó, o verso 6, sobre que estão fundadas as suas bases, o que ele assentou, pedra angular. Lembra Jesus? Ele vai falar, eu sou a pedra angular. Nossa, essa citação aqui é muito tremenda, porque a pedra angular é aquela que deu origem a tudo no universo. E Jesus fala, eu sou a pedra angular. Ou seja, toda a criação está baseada, ou sustentada, melhor dizer. Toda a criação está sustentada pela pessoa de Jesus. E onde você estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Tem um estudo que foi gravado sobre os sons das estrelas, que elas emitem som, e até fizeram uma, um arranjo, depois você pode pesquisar, e aí colocaram uma música em cima desses sons. Eu vou lembrar, depois eu vou falar assim, é bem legal porque ela fala sobre a criação de Deus. Tem uma música evangélica que colocaram ali, acho que é Dos Montes Correm para o Mar. Eu acredito que é essa música. E é bem legal porque mostra exatamente a alegria do exército de Deus quando Jesus começa a ser um sustentador ou a base para a criação de todo o universo. Todo o universo. Juízes, capítulo 5, 20, vai falar não só a testemunha que os anjos são da criação de Deus, porque nós vemos lá em Gênesis,
que Deus criou o seu exército logo depois. Em Juízes, capítulo 5, de Juízes, verso 20, ele diz assim, ó, desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. Como nós já falamos, parece que os querubins ele tem essa comparação com relação à organização e o movimento de cada sistema solar aí, no caso nosso, né, sistema solar, mas a cada sistema estelar, parece que os querubins têm esse papel de organizar isso, né, esse movimento, tudo está na mão do Senhor. Agora a gente vê tantas imagens do universo, cada um mais lindo que o outro, então tem demonstrado a grandeza de Deus. Apocalipse 9:1, vamos lá para Apocalipse capítulo 9, verso 1. Apocalipse capítulo 9, verso 1. Ah, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada toda a chave do poço do abismo. Ah, e aqui é uma coisa bem terrível, porque nós já lemos, né, e aí está falando de Satanás, essa questão. O anjo vai tocar a trombeta e aí a estrela caída que é Satanás, lembra que em Apocalipse 1:8, nós já vimos isso, Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. E aí agora no capítulo 9, Jesus devolve essas chaves a Satanás do abismo. Graças a Deus a igreja não vai estar aqui, mas vai ser algo tenebroso, no mínimo tenebroso, a tribulação, porque Satanás vai ter de volta toda a autoridade que ele perdeu quando Jesus tomou as chaves dele. Ele devolve. E aí ele vai soltar os espíritos, os demônios que estão em prisão, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Os anjos sempre estão bem próximos de nós. Nós não percebemos, mas os anjos estão bem próximos. Quando Hebreus vai falar muito isso, mas lá em Gênesis 18, pega a sua Bíblia, são muitos textos a respeito disso, e aí a gente precisaria, Gênesis capítulo 18, verso de 1. Apareceu o anjo do Senhor Abraão nos cavaleiros de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda do seu encontro, prostou-se em terra e disse: meu Senhor, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes ao teu servo. Traga um pouco de água, né, ele disse ali, e lavai os pés e repousai debaixo desta água. Trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças, isso que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então, aqueles anjos aparecem para Abraão, vão se alimentar com Abraão, vão ter um tempo com Abraão, vão poder conversar ali com Abraão, e aí tem toda aquela história que eles vão falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e a intercessão de Abraão com relação a Sodoma e Gomorra por causa de Ló, seu sobrinho, que ainda habitava lá. Então, vemos aí a proximidade que é os anjos quando eles têm esse papel. E aí a gente vai ver todos esses anjos que aparecem e estão trazendo alguma coisa. E tem também, lógico, nesses anjos, e aí aqui eu estou misturando anjos bons e maus, a gente caídos, não maus, anjos caídos, que acabam sendo maus, mas em Jó capítulo 33, verso 22, Jó capítulo 33, o verso 22, a sua alma ele vai chegando à cova, e a sua vida, os portadores da morte.
E aí ele vai falar sobre um anjo aí, ó, um anjo da morte. E se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova e achei resgate. Parece que é algo tremendo aí, porque nós temos aqui dois tipos de anjos. Os anjos bons, Jó 38, se você pegar Jó 38, verso 7, voltando aí, Jó capítulo 38, verso 7, ele vai dizer assim, ó, quando nós vemos aí, que acabamos de ler, as estrelas jubilosas aí, nós vemos vários anjos se alegrando com a criação do Senhor. O Jó 1,6 também, quando os anjos, Deus aparece, o trono de Deus, ó, verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então nós temos aí anjos bons aí e os anjos caídos. Em Gênesis 6, e aí voltando em Gênesis capítulo 6, que vai falar a respeito do dilúvio, nós vimos isso aí, Gênesis capítulo 6, parece que os anjos caídos, o verso 2 diz assim, ó, vendo os filhos de Deus, esses são os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e entre todas lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. E aí a maldição precisava ser da morte. Na verdade, assim, a morte na nossa vida foi como é que vamos dizer a palavra? Não um presente de Deus, mas era algo necessário para mim e para você. Imagine se a morte não tivesse vindo e você e eu tivéssemos ainda hoje, né, pessoas como Calígula, Nero, Júlio César, Hitler, Napoleão, pessoas que eram conquistadores, Maníaco do Parque, Jack o Estripador, todo esse povo aí que não passassem pela morte, assassinos, estupradores. Imagina esse povo vivendo eternamente. A morte, na verdade, Deus deu como um presente para dizer, ei, ó, vamos estipular uma idade para o homem aqui de 120 anos para poder, a partir de lá, essa é a média. Raríssimas exceções, um homem consegue viver mais que 120 anos. Raríssimas exceções. Muito raro isso. Mas a média de idade do homem é de 120 anos, por causa do pecado que é generalizado na nossa vida. E aí os anjos caídos, eles lutam aí, militam com esses anjos. Nós vamos ver isso, eu não coloquei aqui os textos de Daniel, porque nós vamos ver eles também. Os anjos, ainda em Jó 5, o verso 1 de Jó, ele vai dizer assim, ó, voltando a Jó, capítulo 5, verso 1, Jó 5, verso 1, ele diz, chama agora e haverá alguém que te atenda e para o qual os santos anjos te visitarás. Então, aquele texto que a gente leu dos anjos, no entender aí dos amigos de Jó e aquilo que nós estamos vendo, é que sempre tem, como um anjo da guarda, um anjo que milita a nosso favor. Além do Espírito Santo, que agora nós temos, vamos lembrar que em Jó não tinha o Espírito Santo. Então, o papel de intercessor, o papel de ministrador, fala, olha, não vai para cá, vai para lá, não vai para cá, era a aparição de um anjo. Quem tinha a graça de ver um anjo realmente era uma pessoa muito amada de Deus. Por isso que ele vai falar de Davi e de outros aí que realmente Deus amava ao ponto de mandar um mensageiro visível
para essa pessoa andar no caminho do Senhor. O Salmo 89, o Salmo 89, verso 5, 7, só esse aí para a gente... 89, verso 5, 7, diz assim, ó: celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, na assembleia dos santos e na tua fidelidade, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. É, o Senhor dos Exércitos, aí falando sobre o trono de Deus e quem estava perto aí. E os santos têm que trazer essa santidade. Uma vez que não traz essa santidade, eles não têm permissão de estar no trono do Senhor. Amém? Amanhã nós vamos continuar falando sobre algumas características ainda, conhecimento, aos nomes de alguns anjos, e para a gente dar destino. A aparência deles também e algumas curiosidades que é bem legal sobre os anjos. Papai, eu quero agradecer por essa manhã, por esse dia, que teu Espírito Santo, Deus, nos enche com a tua graça, nos enche com o teu amor. Dá-nos a tua direção para que possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós e sermos, ó Deus, agraciados com a tua graça todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus nos abençoe aí nesse dia, no nome de Jesus.